Olá pessoal, estou aqui para falar com vocês sobre os últimos acontecimentos na Caxemira, uma região que fica entre a Índia e o Paquistão, as tensões crescentes. No último dia 23 de abril, tivemos um ataque terrorista da Frente de Resistência da região contra cidadãos indianos. E isso provocou uma subida nas tensões de um conflito antigo que coloca de frente duas potências nucleares bem acirradas que já entraram em guerra no passado. Felizmente não chegamos em nenhum conflito nuclear, mas a tensão está de volta e vou falar disso com vocês. Claro que eu preciso voltar um pouco na história, primeiro para explicar por que e da onde surgiu essa tensão entre esses dois países e depois explicar um pouco mais da divisão da região da Caxemira, quem administra o quê, da onde vem essa briga. Esse conflito já aconteceu em diversas ocasiões, pelo menos duas guerras entre Índia e Paquistão pela região, e outros conflitos menores, ataques terroristas repetidos ao longo dos anos, e voltamos para o mesmo padrão, só que dentro de um cenário geopolítico do mundo diferente, como vocês sabem bem. Então, quais são as consequências, os impactos, as possibilidades? Nos próximos momentos ou dias devemos assistir a alguma retaliação da Índia, alguma resposta militar, respostas políticas, econômicas já foram dadas. Vou falar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje. Então vamos começar a explicar para vocês da onde vem essa rivalidade entre Índia e Paquistão. A história começa com o Raj britânico, que era uma das maiores, a joia da coroa britânica, que era o controle da Índia, do subcontinente indiano, que dominou de 1858 até 1947 a Índia, e dali nós tivemos o desdobramento. Naquela época, durante esses quase 100 anos que os ingleses dominaram o subcontinente indiano, eles dividiram o território entre as áreas que eles administravam diretamente ou o que a gente conhece como estados principescos, que são pequenas regiões semi-autônomas com príncipes que tinham uma submissão à administração inglesa, mas os ingleses não estavam diretamente ali, era uma espécie de estados vassalos. Existiam no total 562 desses estados distribuídos e, óbvio, talvez nem todo mundo tenha consciência, mas não existia, o Paquistão, era Índia, Paquistão, tudo uma coisa só, Bangladesh também, que é este outro estado aqui, que vai ser criado bem depois, nos anos 70 só, mas tudo isso daqui era uma única administração dos ingleses nesse formato, ou com uma presença e um controle direto, ou através dos estados principescos. Vocês sabem que eu morei muitos anos fora do Brasil e foi uma experiência transformadora, enriquecedora e te muda como pessoa, te abre muitas oportunidades profissionais, te faz enxergar o mundo de um jeito diferente. E eu sei que tem muita gente que tem esse sonho, mas não sabe como materializar. Como é que eu vou conseguir um visto? Como é que eu vou ter a cidadania? Como é que eu vou mudar de país? E realmente isso é difícil. Mas se eu disser para vocês que existe uma empresa que te ajuda a chegar lá, a ter esse caminho para morar em outro país, essa empresa se chama Você Europeu. Eu estou aqui na Europa, em Portugal, estou muito impressionado com o país, muito receptivo, tudo bonito, e não tem o obstáculo do idioma, que normalmente é uma barreira, para você mudar de país. E a Você Europeu, ela te ajuda a você ter cidadania, autorização, visto para morar na Europa, seja em Portugal, ou na Espanha, ou na Itália. É muito seguro, é muito fácil, eles são muito profissionais, eles te ajudam, criam um grupo de WhatsApp com você, é tudo simples, vão te ajudar a encontrar um melhor caminho. É um visto, não, é a cidadania, da maneira melhor para você realizar esse sonho de morar fora. Dá uma olhada, contactem a Você Europeu, que o seu sonho pode virar realidade.
Essa situação toda vai mudar, né, com o final da Segunda Guerra. Os ingleses enfraquecidos não tinham condições mais de controlar todo esse território, e ao longo do tempo que eles ficaram aqui, quase 100 anos, eles, para conseguirem governar, uma das estratégias conhecidas do Império Britânico foi o dividir para conquistar. Então, eles incentivaram, acirraram as divisões que existiam entre grupos, principalmente os religiosos, no caso, os muçulmanos, os hindus e os sikhs. E os ingleses, então, acirraram essa divisão, e quando você chega no final, quando eles já estão mais enfraquecidos, você vai ter uma cisão, uma separação, e aí os indianos, liderados pelo Gandhi, vão declarar a sua independência. Mas o Muhammad Ali, do lado muçulmano, vai declarar uma independência para as populações, né, islâmicas aqui do subcontinente. Então, você, naquele momento, divide todo esse território em dois, na verdade em 3 lugares, né, porque você tem a população muçulmana aqui, onde está o Paquistão, e onde está Bangladesh, e a Índia no meio. E essa parte aqui de Bangladesh se torna o leste do Paquistão. Então você tem Paquistão, leste do Paquistão, uma parte do território paquistanês foi colocado do outro lado, numa divisão não contígua, né? Uma parte do estado estava lá e a Índia no meio. Só que você tinha todos aqueles estados principescos que eu acabei de comentar, os 562. E cada um deles tinha uma composição. Alguns eram muito pequenos, outros eram grandes e substanciais, com uma população relevante. Eles tinham que fazer uma escolha. Basicamente, eles tinham 3 opções. Ou eles se juntavam com o Paquistão, ou com a Índia, ou eles se tornavam autônomos e independentes. A maioria deles ou se juntou para um lado ou para o outro, a não ser 3 deles. O primeiro desses estados principescos era o que hoje é o estado da Índia. Na época não tinha esse nome, mas hoje é o Gujarat, que mais ou menos engloba essa região aqui. Seria esse o estado e era esse o espaço. E vejam, ele tinha um príncipe, um governante muçulmano, mas a maioria da população era hindu. E o príncipe muçulmano queria o quê? Que essa região virasse parte do Paquistão, mas a maioria da população era hindu, então isso não aconteceu, ele acabou fugindo e esse estado principesco vai ficar então com a Índia. O segundo, ele está aqui no centro do país e é o Hyderabad, que é este pedaço aqui. E Hyderabad, deixa eu dar um zoom aqui maior para você. Só para vocês entenderem, né? Aqui está Mumbai, ó. Está aqui. E Hyderabad está bem no centro do país. A mesma situação. Você tinha um príncipe islâmico e a maioria da população era hindu. E claro, né? Estava colocado no coração da Índia. Tivemos vários conflitos aqui, vários choques religiosos, étnicos, sectários. E no final acaba ficando com a Índia. E o terceiro que é o estado de Jammu Caxemira, que engloba mais ou menos aqui, ó. Então é este pedaço aqui. Essa é a região da Caxemira. E esse estado, ele tinha um governante, diferente dos outros, hindu, e a maioria da população islâmica. Vocês já imaginam então que o governante hindu queria o quê? Que esse território fosse parte da Índia. E é o que ele faz. Mas ele também não quer se tornar um estado ou um território da Índia. Então ele fala assim, nós seremos uma região semi-autônoma associada à Índia. Só que, como eu disse, a maioria da população aqui era muçulmana. Então isso já dá o início para a primeira grande tensão, ainda mais porque daqueles outros estados que eu mostrei para vocês, esse daqui claramente dá para a gente perceber que ele está no meio
né, dos dois países, com uma parte do território colocada no que seria o Paquistão e uma outra próximo da continuidade do território indiano. Então ele já é o mais difícil. E ele também está colocado numa fronteira, numa região estratégica, tanto para a Índia quanto para o Paquistão e em conexão com a China. Eu vou falar disso depois, quando a gente entrar na geopolítica dos dias de hoje e o que significa esse conflito e quem que está envolvido nessa história. Só voltar um pouco na história para vocês entenderem como é que foi a divisão, né, do território maior, das separações do Paquistão e da Índia. Nós tínhamos um juiz britânico, Radcliffe, e ele chegou lá para fazer essa divisão de acordo com as realidades religiosas e sectárias. E ele não conhecia nada da Índia, chegou, teve 5 semanas para tomar essa decisão. Isso causou muito problema, porque você tinha que agrupar as populações de cada uma do seu lado em territórios diferentes. No final das contas, 15 milhões de pessoas tiveram que se deslocar de um lugar para o outro e nesse processo acrescido da violência sectária que estava acontecendo, 500 mil pessoas morrem nessa história. Eu falei para vocês da estratégia britânica de dividir e conquistar, mas óbvio que essa estratégia não seria efetiva se as divisões não existissem. Então não é uma coisa tão simples, os britânicos inventaram isso. Não, eles não tiraram isso da cartola, gente. É uma combinação. Sim, eles usaram, incentivaram, acirraram, colocaram lenha na fogueira, mas a divisão existia. Então é uma combinação de múltiplas coisas que levou a essa situação e essa divisão, né? A partilha do subcontinente indiano, que é uma região geográfica e não política. Eu estou falando aqui de divisões políticas entre Paquistão, Índia e Bangladesh. Como vocês podem perceber, essa situação aqui, ela não ia ser resolvida, tá bom, teve toda essa partilha, essa divisão e tá tudo certo, né? 15 milhões de pessoas se deslocando, um clima tenso, 500 mil morrendo, saindo da colonização. Claramente isso não ia se sustentar e o lugar mais apropriado para essa tensão se manifestar não poderia ser diferente, mas voltamos para Caxemira. E aí quando o príncipe aqui hindu declara ser parte ou semi-autônoma ligada à Índia, a maioria da população que é muçulmana não aceita e o Paquistão menos ainda, então ele incentiva guerrilheiros a virem aqui para lutar. Com isso, a Índia manda soldados e nós temos a primeira guerra na Caxemira entre Paquistão e Índia. Essa história vai se repetir várias vezes ao longo da história, eu vou contar algumas outras, mas é exatamente o que está acontecendo hoje. É uma disputa na Caxemira, que é essa região aqui no norte do Paquistão e da Índia, aonde o Paquistão quer ter o controle da região inteira, a Índia também quer ter o controle e ainda existem os nativos locais que acham que eles não deveriam ser nem parte do Paquistão e nem da Índia. Eles queriam ser um país autônomo e independente, como muitos outros e como muitas regiões com problemas parecidos. Então você tem 3 caminhos aí. E, claro, ainda não trouxe a China para a história, mas a China também está envolvida e tem interesses e tem terras e territórios controlados aqui que são disputados com a Índia e outros que o Paquistão cedeu. Depois eu vou mostrar para vocês onde estão esses territórios. Mas é um conflito que envolve, então, 3 grandes potências. Vejam, então, essa região aqui, e aí vamos olhar o mapa maior, né? Ó, aqui está o Paquistão, aqui a Índia e aqui está a China. E essa é a região aqui de disputa. Então vejam, o Paquistão tem um interesse, a Índia tem um interesse e a China tem um interesse. São 3 potências atômicas disputando a mesma região, com uma fronteira terrestre contígua, porque o Paquistão faz fronteira aqui direto com a Índia com o Paquistão, a Índia com a China com o Paquistão e com a Índia.
Os três têm fronteiras diretas terrestres um com o outro, os três são potências nucleares. A gente não tem nenhum outro lugar no mundo que você tem três potências inimigas ou rivais, três potências nucleares, rivais ou inimigas juntas. Se a gente olhar, sei lá, vamos pegar Coreia do Norte. Então tem Coreia do Norte, a Rússia está aqui e a China. Então China, Coreia do Norte e Rússia se encontram também nessa região, três potências atômicas, mas eles são três aliados, inclusive os três são partes do eixo das ditaduras, né? China, Rússia e Coreia do Norte. Óbvio que se o Japão tivesse uma bomba atômica, a Coreia do Sul e os Estados Unidos viessem, aí sim estamos falando de um lugar, de um ponto de encontro de 6 países nucleares, mas o Japão não tem bomba atômica ainda, a Coreia do Sul também não tem, e nem sabemos se os Estados Unidos quer vir aqui ajudar a Coreia do Sul, eventualmente, dado tudo que está acontecendo no mundo hoje. Em qualquer outro lugar do mundo que a gente olhar, não tem. Tá a França e o Reino Unido e a Rússia, mas não tem fronteira direto. Os Estados Unidos com a Rússia aqui, né, com o Alasca, aqui o Alasca e o território da Rússia, mas são duas potências. Com isso, esse conflito, ele tem um potencial monstruoso e assustador, porque sim, são 3 potências nucleares e 3 rivais. Porque China e Índia têm as suas disputas territoriais aqui ao longo dessa fronteira. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, logo que nós assistimos o último conflito há poucos anos atrás, 4, 5 anos atrás, chama A Maior Guerra do Mundo. Vocês têm que assistir, é um conflito de Índia e China. E esse conflito foi travado no alto das montanhas do Himalaia, né, da cadeia de montanhas do Himalaia, a cadeia de montanhas mais altas do mundo. Foi travado socos e chutes à mão, sem armas, entre indianos e chineses. Assistam esse vídeo aqui no canal, se vocês não assistiram, para entenderem uma das partes do conflito de Índia e China. E com o crescimento da China, a Índia está super preocupada com a China. Além disso, existe a rivalidade de Paquistão e Índia, que eu estou contando aqui para vocês um pouco da história, mas esse conflito continua hoje existindo. Talvez nos últimos anos a gente viu ele um pouco adormecido e tem algumas razões para isso, eu vou falar mais para frente no vídeo, né? Porque que de repente parou de se falar na rivalidade, na disputa entre Paquistão e Índia, mas ela nunca foi embora, ela estava meio que congelada e está de volta. E China então crescendo com a Índia, Paquistão com a Índia, e aí tem uma aliança entre Paquistão e China. Tanto que, como eu disse aqui, tem uma parte do território que o Paquistão deu para a China para ajudar, porque o Paquistão está tentando atrair a China para o conflito, já sabe que ela é inimiga e rival da Índia, já tem outras disputas, e vamos juntar tudo para quem sabe eu conseguir algo do meu lado. Percebam? Então é um ponto de convergência de múltiplas potências nucleares rivais, grandes. Índia, a maior população do mundo, a China, a segunda maior economia, a segunda maior população, o Paquistão é o único país islâmico que tem uma bomba atômica, com uma população grande também, um dos lugares mais instáveis do mundo, um dos lugares mais perigosos para a gente ter uma bomba atômica. Eu sempre falo disso, o risco de uma organização terrorista derrubar o governo, roubar uma bomba no Paquistão é altíssimo. É mais alto do que em qualquer outro país que tenha uma bomba atômica. Percebe? Então nós temos aqui uma combinação bastante, no mínimo, explosiva. Bom, vamos voltar um pouco então onde eu tinha parado, e eu estava falando aqui, né, da região da Caxemira, e tá vendo vocês estão percebendo aqui essa linha, como ela é pontilhada? Essa é a tal da line of control, linha de controle. Esta é uma linha temporária de um cessar-fogo depois dessa primeira guerra que aconteceu, né, no final dos anos 40, aonde a Índia acabou ficando com 2/3 da região da Caxemira e o Paquistão com 1/3. Mas a Índia não incorpora o território inteiro. Esses 2/3, eles ficam sendo uma região semi-autônoma ligada à Índia. Não é território indiano, é a Caxemira semi-autônoma. Isso vai mudar mais para frente, mas eu vou chegar lá. E a mesma coisa acontece do lado do Paquistão. É a região da Caxemira semi-autônoma, como muitas outras regiões do Paquistão.
Andando na história, a gente vai chegar em 1965, onde nós vamos ter uma repetição da mesma guerra, pela mesma região, mesmo conflito. Dessa vez, quem vai mediar um acordo é a União Soviética. Esse acordo é assinado na União Soviética. E a gente mantém as mesmas fronteiras, o acordo preserva a mesma linha de controle que tinha antes. O Paquistão novamente invade. Para o Paquistão, esse território é muito crítico. Para a Índia também. Mas o Paquistão entende que perder esse território que tem uma maioria e tinha uma maioria muçulmana é um sinal de fraqueza absoluta e não quer perder de jeito nenhum. Sempre o Paquistão que está ofensivo aqui. A Índia faz os seus movimentos, mas não tão agressivo, de violência. Claro, quando provocada, todas as vezes ela respondeu. Bom, seguindo na história, então depois de 65, nós vamos ter uma outra guerra entre Paquistão e Índia, só que dessa vez a guerra não é pela disputa da Caxemira, da região da Caxemira. É por uma outra região, na verdade não é uma disputa territorial específica, mas é uma divisão política que vai acontecer naquilo que eu tinha explicado para vocês, que o Paquistão ele estava dividido em dois territórios. Nós tínhamos o Paquistão do Oeste e o Paquistão do Leste, que vai virar Bangladesh. Aí, em 1970, nós tivemos eleições. Só que o seguinte acontecia aqui, quem governava o país inteiro era um só país, mais de 1.000 quilômetros de distância entre uma parte e a outra. Mas quem governava o país inteiro eram as forças políticas do lado de cá, do Paquistão do Oeste. E aí, com a eleição em 70, quem vai ganhar a eleição são as forças políticas do Paquistão do Leste, que ainda não era Bangladesh. E com isso, o Paquistão do Oeste não aceita e fala não, e eles começam a brigar, e ele faz o Paquistão do Oeste, né, pega os seus soldados, eles fazem um grande ataque, 3 milhões de pessoas vão morrer, tem uma resistência, uma luta interna entre os dois. Nesse momento, a Índia vai entrar na guerra. Indira Gandhi era a primeira-ministra e a Índia entra, tem a maior rendição da história militar, mais de 90 mil soldados se rendem, paquistaneses, são retirados, enviados para o Paquistão do Oeste e Bangladesh, muita gente daqui foge para a Índia e aí vai nascer Bangladesh, vai deixar de ser Paquistão do Leste. Então tem o surgimento de um novo estado e o Paquistão fica só sendo o que era o Paquistão do Oeste, esse território aqui. A maioria da população aqui de Bangladesh é de muçulmanos também, como no Paquistão. Só que tem uma diferença importante, as etnias são distintas. O povo de Bangladesh, eles são de etnia bengali e os paquistaneses são de etnia majoritariamente Punjabi e Pashtuns. Então são povos diferentes, mesma religião, estiveram juntos numa mesma nação, quebraram a nação, se tornaram duas nações separadas independentes e essa é a terceira guerra, mas o primeiro conflito entre Índia e Paquistão que não são sobre o território da Caxemira. Bom, tá claro para vocês que nós estamos falando de uma rivalidade intensa, bastante perigosa, são nações imensas, uma rivalidade que não é só nacional por território, mas envolve uma questão religiosa, étnica e com isso, né, a Índia é um país gigante, que se imagina ter um lugar no mundo e vários outros países no mundo com bombas atômicas, a Índia entende que ela também precisa ter uma bomba atômica. Começa o seu programa nuclear, desenvolver as suas armas atômicas nos anos 70 e o primeiro teste indiano acontece em 1974. O Paquistão vai demorar mais tempo, no final das contas, os dois fazem 5 testes e os dois se declaram, Índia e Paquistão se declaram países atômicos em 1998. O Paquistão é o
único e primeiro país islâmico com uma bomba atômica. E o líder do seu programa nuclear, o cientista, o A.K. Khan, ele é uma figura que vai criar uma grande rede de venda dessa tecnologia, que vai ajudar a Coreia do Norte, que vai ajudar a Irã. Então, grande parte da proliferação nuclear vem de origem do programa nuclear paquistanês. A Índia, claro, achava que ela tinha que ter, e também um território maior, também consegue a bomba, antes até. E é importante lembrar que os dois países nunca assinaram o Tratado de Não Proliferação Nuclear, ou seja, nunca fizeram parte, nunca quiseram fazer parte, já almejavam e vislumbravam que iriam ter a sua bomba atômica, e isso acontece. E aqui nós temos um case, né, na história de países que entraram em guerra, porque as guerras vão continuar, vou citar mais algumas delas aqui para vocês, onde os dois têm bombas atômicas e não tivemos uma guerra nuclear, apesar dos dois países terem entrado em choque, em confronto. E aí, logo depois então da bomba atômica, em 99, um novo conflito, uma nova guerra entre Índia e Paquistão, de novo agora pela região da Caxemira, e o conflito acontece aqui em Kargil. Só para vocês terem uma ideia, aqui, né, tá a linha de controle, essa é a região da Caxemira. Então, o conflito vai acontecer aqui, uma das guerras, dos conflitos de maior altitude da história, e a Índia vence, o Paquistão é obrigado a se retirar, e dali para frente a gente não tem mais guerras formais, nós temos conflitos de baixa intensidade, principalmente com ataques terroristas do lado do Paquistão. O primeiro desses ataques é em 2001 contra o Congresso em Nova Delhi. O Lashkar-e-Taiba, que é a organização terrorista, uma organização terrorista bastante violenta, assim, efetiva em número de mortes, a nível de Al-Qaeda e Estado Islâmico. Aí, em 2008, nós vamos ter aqui em Mumbai, que tem até o filme conhecido, que é Ataque ao Taj Mahal. Se vocês não assistiram, assistam, que conta um pouco dessa história. E aí depois, em 2019, nós vamos ter um outro ataque aqui na região da Caxemira, e esse ataque vai provocar uma reação bastante intensa da Índia, a ponto dela mudar a Constituição. Lembra que eu tinha dito que a parte da Caxemira controlada pela Índia era uma região semi-autônoma? Agora ela vai se tornar uma região totalmente incorporada à Índia, tanto que não tem mais mudança aqui. Isso daqui é território da Índia, dominado e controlado pela Índia. Forças indianas exercem uma pressão, uma presença, o governo indiano está aqui, enfim, muda completamente. Isso certamente é um ponto muito preocupante para o Paquistão e para os muçulmanos que estão ali, mas a gente vai ter na sequência a pandemia. E aí a mobilização social, questões que facilitariam uma resistência, né, uma continuidade da violência, são congeladas. Então a pandemia ajuda para isso, e na sequência tanto a Índia quanto o Paquistão, eles começam a focar em outros problemas. É exatamente no ano seguinte, em 2020, que nós vamos ter o choque daquele que eu falei, que tem um vídeo aqui no canal que vocês têm que assistir, que é a maior guerra do mundo, que é entre Índia e China, vai acontecer aqui em 2020. E o Paquistão, ele também começa a ficar preocupado, né, com outras coisas. Tem duas preocupações. Primeiro é com o Afeganistão, e que o Afeganistão, vocês sabem, Talibã, é um lugar super instável, e você tem o Talibã do Paquistão aqui em áreas desse lado, perto da fronteira. Então o Paquistão ele começa a lidar com instabilidades causadas pelo problema no Afeganistão e por problemas internos. Politicamente, o Paquistão é muito instável, vários golpes militares, líderes presos, tem um monte de outras coisas que chamam a atenção do Paquistão, então ele se foca para dentro. A Índia está focada
com o problema com a China e, enfim, seu crescimento, sua posição no mundo. Então eles param de olhar um para o outro, Índia e Paquistão, param de prestar atenção. Mas, nesse período, a Índia também começa a ocupar mais, né, ou enviar mais turistas, permitir um grande turismo de indianos vindo aqui, como se fossem os Alpes da Índia. Então você tem um crescimento da presença indiana na região. E óbvio, nós tínhamos uma condição geopolítica diferente. Por mais que tivesse uma rivalidade ainda nessa época, né, entre Estados Unidos e China, as grandes potências não tinham interesse em deixar esse conflito entre Paquistão e Índia correr solto. São duas potências atômicas, tem um elemento religioso nessa disputa, uma coisa que pode perder o controle. E todo mundo tentava apaziguar. O cenário geopolítico hoje é diferente, como vocês sabem bem. Índia e Estados Unidos estão no auge da sua guerra comercial. O eixo das ditaduras está trabalhando ativamente em conjunto com Rússia, China, Coreia do Norte, Irã. Nós tivemos o conflito da Rússia, Oriente Médio com o Irã, suas proxies, né, o eixo da resistência contra Israel, a situação com Taiwan cada vez mais perigosa. Então, assim, o mundo mudou. E um ponto importante é que os Estados Unidos, antes, ele tinha que ter uma boa relação com o Paquistão. Por quê? Porque ele estava muito preocupado com o que estava acontecendo aqui no Afeganistão. E o único jeito de você conseguir penetrar e ter uma presença, né, um acesso bom ao Afeganistão é via o Paquistão. Mas aí a gente não pode esquecer também que o Bin Laden foi encontrado aonde? Foi encontrado aqui, ó, em Abbottabad. E, ó, aqui já é a fronteira, né, com a Caxemira, está perto de Islamabad. Então, claramente, os Estados Unidos, depois que abandonaram o Afeganistão, não precisam mais ter essa boa relação com o Paquistão. E meio que tomaram o lado da Índia. Então a Índia se sente mais segura. Mas o Paquistão também ganhou um aliado que já era, mas mais formal ou mais presente, que é a China. A nova Rota da Seda, e tem aqui no canal um vídeo do corredor chinês-paquistanês, ou corredor paquistanês, chama o vídeo, sobre a Rota da Seda para o Paquistão. E o que a China faz? Ela constrói um porto aqui em Gadwar para ela pegar o petróleo que sai aqui do Golfo Pérsico, né, do Irã, Arábia Saudita, e já para aqui nesse porto e enviar isso daqui por gasoduto, oleoduto, para chegar na China. Com isso, a China não precisa fazer o quê? Percorrer, navegar isso daqui, passar pelo Estreito de Malaca e sofrer possíveis bloqueios navais aqui, seja pela primeira cadeia de ilhas ou pelo um fechamento do estreito, e tudo isso vai dificultar a vida da China. Então a China, com a nova Rota da Seda, começa a construir outros acessos diferentes, e o Paquistão é um deles muito importante. O porto de Gadwar está aqui próximo do Irã e já na saída do Golfo Pérsico, uma das maiores rotas de petróleo do mundo. Então o Paquistão e a China se aproximam cada vez mais de uma forma muito dependente. E sem os Estados Unidos, o Paquistão fica mais com a China. E como eu disse para vocês, a China também tem regiões e interesses aqui. A China controla essa região aqui toda pontilhada, que é o Aksai Chin, e quem diz que essa região dele é a Índia. Então a Índia diz que a China está ocupando uma região sua, e o Paquistão, o que ele faz? Ele cede aqui um território para a China, para ter a China do lado, protegendo. Então a região da Caxemira, ela não envolve só a disputa de território entre Paquistão e Índia, mas a China também tem um território aqui. E esse território é super importante porque tem estradas chinesas que vão conectar, né, o Tibete, que está aqui, com
Xinjiang, que está aqui, e ele tem que passar por aqui essas estradas, e são dois territórios mais instáveis para a China, o Tibete, com a resistência dos tibetanos, e os muçulmanos uigures dessa outra província chinesa, que temos um genocídio acontecendo aqui, campos de prisões forçadas, enfim, tem um monte de outras instabilidades e esse espaço aqui também é estratégico para a China. Com isso, então, vocês estão entendendo que não é um conflito que envolve só o Paquistão e a Índia, mas a China está ali, está de olho, está presente. Os Estados Unidos hoje estariam muito mais do lado da Índia. Tanto que, assim, as declarações americanas, né, com essa tensão depois do atentado terrorista, não são de, não, veja, não é botar panos quentes, é falar para a Índia, olha, apoiamos você de trazer justiça, fazer justiça. E a questão do terrorismo é tão importante para a Índia que durante muitas décadas a Índia sempre teve uma posição pró-Palestina. Com o ataque de 7 de outubro, a Índia muda de lado e fica do lado de Israel, exatamente pela questão do fundamentalismo islâmico terrorista vindo do Hamas, mas é uma coisa que a Índia sofre. E assim, um detalhe importante, vale lembrar que o governo da Índia, ele tem uma característica, uma essência nacionalista hindu. O Modi, né, que é o primeiro-ministro, ele tem um partido que ele exalta e construiu a sua plataforma política na identidade hindu. Então, um confronto e um ataque terrorista islâmico contra hindus, e o ataque foi bem brutal porque ele ia questionando as pessoas, né, com a sua religião, e aí falava que era hindu e aí matava, foram 26 pessoas mortas. Isso mexe diretamente com o discurso do Modi. E isso vai levá-lo a dar uma resposta militar contundente. Isso vai acontecer. Teremos uma resposta militar. A grande pergunta vai ser uma resposta combinada, comedida, panos quentes, telegrafada, como foram muitos dos choques entre Israel e Irã, os dois lados com medo de não passar da linha. Já se passaram vários dias do ataque e a resposta ainda não veio. Ela veio de outras maneiras não militares, né? E a primeira medida escalatória por parte da Índia foi fechar uma barragem aqui, ó, de um rio que ele vai... deixa eu achar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Esta barragem aqui, ó. Tá vendo aqui a barragem? Este rio aqui, ele é um afluente do rio Indo, que é um dos berços da civilização humana e é o maior rio do Paquistão. E com isso diminui o fluxo, isso afeta a agricultura no Paquistão. Essa foi a primeira medida. A segunda medida, talvez se juntar, forçar os Estados Unidos, pegar o apoio dos Estados Unidos para segurar o dinheiro que o Paquistão tem recebido do FMI, outro é falar com a Arábia Saudita e outros países para cortarem investimentos. E por fim, né, em última instância, certamente nós teremos uma ofensiva, um ataque militar. E claro que a pergunta é qual a intensidade desse ataque e qual vai ser a resposta do Paquistão. Pode ser que nenhum dos dois queiram escalar. O Paquistão tem um interesse em chamar atenção para essa história e provocar uma negociação. E óbvio, melhor ainda se a negociação for liderada pela China, certamente algo que a Índia não vai aceitar, mas ele quer fazer algum tipo de acordo e colocar todo mundo na mesa para forçar conseguir uma posição melhor para o seu lado. Essa seria uma das razões. Outra razão é que a credibilidade dos militares no Paquistão anda mal. O país está numa situação econômica muito ruim, muita instabilidade, golpes, uma série de coisas. E, de repente, você lutar, né, ou se colocar pronto para defender o país contra o seu maior inimigo, que é a Índia, isso vai levar o prestígio dos militares no Paquistão. Então, para eles, faz sentido provocar um conflito agora, e por isso que incentivaram essa frente de resistência
a atacar, a Índia deve responder. Olha, gente, não me parece que isso vai virar um grande conflito, mas, como eu disse para vocês, o contexto geopolítico é outro. Não existe um interesse, uma mobilização de outras forças do mundo em conjunto para conter os dois lados. Meio que cada um está lidando com seus problemas, como eu falei também, nós estamos no auge de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Todas essas coisas acontecem em parte porque depois da invasão da Rússia à Ucrânia, a desordem tem tomado conta do mundo, é um momento propício para isso. Para a Índia é complicado, porque o grande foco da Índia é com a China, a nova Rota da Seda e a nova Rota da Seda marítima tem feito um cerco, que seria chamado de colar de pérolas, à Índia. A Índia está tentando responder com um colar de diamantes, criando alianças para cercar a China, muito menos efetivo, muito menos sólida e substancial do que o cerco que a China tem feito à Índia. Mas isso daqui atrai a Índia para o centro das instabilidades todas, e todo mundo me pergunta, qual o papel da Índia nesse choque entre o eixo das ditaduras e as democracias? E um conflito com o Paquistão e essa instabilidade e um possível envolvimento ou parceria da China vai provocar a Índia ter que buscar aliados e talvez se aproximar mais dos Estados Unidos. E aí então, nessa situação, o tabuleiro geopolítico começa a mudar, porque a China começa a entrar efetivamente nessa disputa de todos esses movimentos maiores, que até então a Índia queria ficar de fora, queria ter uma relação boa com a Rússia, com o Irã, tá do lado dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão. O único país que a Índia realmente tem um pé atrás e se preocupa muito é com a China. Mas mesmo assim, nós temos assistido algumas conversas, uma tentativa. Vale lembrar algo que eu já falei para vocês terem uma ideia, a Índia baniu o TikTok, né? Muito antes dos Estados Unidos começar a ter essa discussão. Então, a Índia sabe com quem ela está lidando em termos da China, mas ela também não quer se envolver muito em todas essas brigas do que está acontecendo no mundo. Mas um conflito com o Paquistão, ou essa situação com o Paquistão, pode forçar a Índia a precisar de mais ajuda, uma vez que Paquistão e China estão juntos aqui. E se a Índia precisar de ajuda, ela vai ter que se aproximar e começar a tomar lado. E aí a gente traz a maior população do mundo para o meio da confusão de todo o resto que está acontecendo no mundo. Então não dá para dizer, isso daqui é um início de uma guerra atômica ou uma guerra nuclear. Ao longo da história, os dois países foram muito comedidos, mesmo quando entraram em conflito. Por outro lado, o cenário geopolítico está diferente. O mundo está mais instável, está mais descontrolado e você não tem outros países em conjunto botando pressão para os dois ficarem contidos e calmos. Tudo pode acontecer, as coisas podem acontecer não propositalmente também. Nós podemos ter uma escalada descontrolada, não intencional, e aí sim temos que se preocupar, porque nós estamos falando de duas potências atômicas e mais a China do lado. Em 2020, Índia e China já entraram em briga. Bom, isso daqui tem muito assunto, aqui tem muita coisa para mostrar para vocês da disputa da Índia com a China, a geopolítica toda aqui, a expansão, o posicionamento chinês na fronteira toda aqui, seja com Nepal, com Butão, com Tibete. Um outro vídeo aqui no canal que vale a pena vocês assistirem, que é a geopolítica da reencarnação do Dalai Lama, que o Tibete, né, uma região aqui que a China controlou, invadiu, dominou. A reencarnação do Dalai Lama é um ponto central na capacidade da China incorporar e dominar em definitivo, e tem uma geopolítica por trás disso. Mas é isso, tem muita coisa, vamos esperar os próximos dias ou próximas horas, ou sei lá quando que vai vir a resposta indiana, e vamos estar aqui acompanhando sempre. Não se esqueçam, dá like no vídeo, compartilha com seus amigos, segue o canal, gente.
Muita gente está aqui assistindo e não segue o canal. Vai lá só seguir e ativa o seu sininho para você receber os vídeos novos. E se você não conhece, dá uma olhada no meu aplicativo Rock Academy, que tem cursos, aulas exclusivas especiais sobre muitos temas. Tem o Bunker do Rock lá dentro, que é um feed de notícias em tempo real para te dar todas as informações de tudo que está acontecendo no mundo. Rock Academy, você baixa na loja da Apple ou do Google. Até mais.